E se eu te contar que alguns dos maiores monstros de terror não são criaturas, mas o próprio preconceito? Oi, eu sou a Riley, sou uma pessoa não binária, queer e PCD. Esse é o meu espaço para falar sobre filmes, séries e cultura com um olhar queer. Hoje eu vou falar sobre 5 filminhos de terror que usam monstros, fantasmas e pesadelos como metáforas para falar sobre preconceito, discriminação, exclusão e o medo do diferente. Essa maquiagem, gente, é proposital, viu? Carrie, a Estranha, de 1976. A história de Carrie não é apenas sobre uma garota com poderes. O filme fala sobre bullying, repressão e a crueldade de uma sociedade que pune quem é considerado diferente. Carrie representa pessoas que foram rejeitadas por não se encaixarem nos padrões da sociedade. É dos elementos, coming of age, que se passam em escolas e ensino médio, enfim, é um filme brilhante e essa crítica para mim é brilhante. Bom, Candyman de 1992, dirigido por Bernard Rose, e A Lenda de Candyman, de 2021, que é o reboot dessa franquia, dirigida ali, o filme recente por Nia da Costa. Não são apenas filmes sobre uma lenda urbana, elas são histórias sobre como o preconceito pode criar monstros e essas coisas. E se você já assistiu esse filme, você sabe muito bem do que eu estou falando. No filme original de 1992, O Mistério de Candyman, acompanhamos Ellen, que é uma investigadora, que ela está investigando a lenda de Candyman, uma figura que nasceu da violência racial e do apagamento de uma história, que no caso foi interpretado pelo ator maravilhoso Tony Todd. Candyman não é apenas uma criatura sobrenatural. Antes de ser essa lenda do terror, ele foi um homem negro vítima de um crime motivado pelo preconceito. Principalmente isso se explica no primeiro filme da franquia. A grande metáfora do longa está justamente nisso. A sociedade transforma vítimas em monstros e muitas das vezes esquece a humanidade por trás dessas histórias. Anos mais tarde, em 2021, a diretora Nia da Costa retoma essa ideia em A Lenda de Candyman, mostrando como essa memória continua viva através de Anthony McCoy, que é um artista negro que descobre que a lenda de Candyman está diretamente ligada às dores e injustiças sofridas pela comunidade negra. E para mim, o plano inicial, a sequência inicial desse filme, o filme de 2021, brilhante, porque o filme de 92 mostra uma coisa e o filme de 2021 mostra outra coisa. São dois filmes que eu acho essa crítica, eu acho a forma como esse personagem é utilizado aqui muito bom. Só que assim, o terror, ele sempre foi uma forma de falar sobre problemas reais. Esses dois filmes em específico, o verdadeiro medo não vem apenas do sobrenatural. T2 revela uma história que foi esquecida. O filme da Nia da Costa mostra a importância de lembrar e dar voz quem foi apagado ou apagada. E isso para mim é brilhante. A Quiet Place, ou Um Lugar Silencioso, o primeiro filme lançado em 2018, que foi dirigido por John Krasinski, não é apenas um filme sobre sobreviver a monstros no silêncio. É uma história sobre deficiência, adaptação e como uma sociedade como um todo precisa aprender novas formas de comunicação e ninguém aprende a linguagem não verbal. Isso para mim, ou a linguagem de sinais, A personagem aqui, interpretada pela atriz Millicent Simmonds, é uma jovem surda vivendo em um mundo onde qualquer som pode significar a morte. Mas diferente do que muitos filmes fazem ao retratar pessoas com deficiência, e disso eu entendo, não nesse sentido, mas eu entendo porque eu sou uma pessoa PCD,
fazem ao retratar pessoas com deficiência como frágeis ou dependentes. A personagem, a Regan Abbott, ela é uma das personagens mais importantes da sobrevivência da família. Tanto o primeiro filme e tanto o segundo filme de 2021, a grande metáfora do filme está a mostrar que a deficiência não é o que limita a sua personagem. O problema está em um mundo construído para pessoas que escutam, onde a comunicação precisa ser reinventada para que todos possam existir. Alguém falando, mas ela só está no filme porque é surda, é lacração, é esse povo aí, enfim. Mas, gente, não é isso. Só que assim, a representação da personagem vai muito além disso. A personagem mostra que pessoas PCDs não precisam ser salvas ou vistas como incapazes. Elas possuem habilidades, elas possuem inteligência e formas próprias de enfrentar desafios. Além disso, a escolha de Millicent Simmonds, uma atriz que é uma atriz surda, trouxe uma certa representatividade mais autêntica para a história. E assim, é brilhante, é muito brilhante, e eu fico muito sensibilizada porque é um filme muito maravilhoso, é um filme muito interessante, e trazendo isso, e eu não só falo ser representadas e representados ou representados por outras pessoas, né, por outras atrizes, atores e tudo mais. E eu fico muito feliz, eu gosto muito desse filme e está aí a recomendação. Bom, amigas e amigos e amigues, também temos aqui um outro filme que traz muito dessa questão das deficiências de pessoas PCDs e tudo mais. E aqui é brilhante também. Rush, A Morte Ouve, dirigido por Mike Flanagan, não é apenas um filme de perseguição, de invasão domiciliar, é uma história sobre sobrevivência, adaptação e sobre como pessoas com deficiência são frequentemente subestimadas. A trama vai acompanhar a Mad Young, uma escritora surda interpretada por Kate Siegel, que vive isolada em uma casa na floresta e precisa lutar pela própria vida quando um assassino mascarado aparece na sua porta. O mais interessante é que o filme não coloca a deficiência de Mad como uma certa fraqueza, como muitos outros filmes e séries trazem, mas vai mostrar como a personagem precisa encontrar novas formas de perceber o mundo ao seu redor. O próprio assassino acredita que, por ela não conseguir ouvir, ela será uma vítima muito fácil, e a todo momento a gente percebe isso em tela. É só a gente pensar, e é justamente isso que o filme faz. É justamente essa visão, né? Rush, ele vai mostrar uma personagem inteligente, estratégica e capaz de enfrentar uma situação extrema sem precisar ser definida pela sua deficiência. Além do mais, a parceria entre Mike Flanagan e a Kate Siegel, que é a sua esposa, traz uma personagem muito bem construída, com muita atenção aos detalhes. E eu recomendo muito fortemente, né, a série A Maldição da Residência Hill e a Maldição da Mansão Bly. Eu não vi a Mansão Hill, não sei se ela tá lá, mas enfim, tem outros projetos que vocês podem assistir e podem acompanhar aí. E eu acho o Mike Flanagan, para mim, é o diretor do momento. Bom, e temos aqui O Ritual, dirigido por David Bruckner, que não é apenas um filme sobre um grupo de colegas de amigos enfrentando uma criatura na floresta. É, na verdade, uma história sobre culpa, trauma e expectativa que a sociedade coloca sobre os homens. A trama acompanha 4 amigos que viajam para uma floresta na Suécia após a morte de Rob, que é um desses amigos. Durante a jornada, eles começam a serem perseguidos por uma criatura misteriosa, mas o verdadeiro terror está nos sentimentos que eles carregam, que é o medo, o arrependimento e a dificuldade de lidar com a própria
própria fragilidade, principalmente uma fragilidade emocional que homens, no caso aqui, tentam não ter por conta das coisas da sociedade, né? A grande metáfora do filme está na forma como ele questiona uma ideia muito presente sobre masculinidade, a de que homens precisam ser fortes o tempo todo, esconder seus próprios sentimentos e nunca demonstrarem ali nenhum tipo de vulnerabilidade, até porque a gente vive numa sociedade que coloca o homem muito nesse pedestal, sabe? O personagem do Luke, se eu não me engano, ele, principalmente ele, né? Ele vai representar alguém preso pela culpa e pelo peso de acreditar que deveria ter feito mais, ter feito algo a mais para proteger o amigo dele que foi morto naquela cena ali do supermercado. E já imagino algum homem aqui falando, mas é só um filme de monstros no meio da floresta, e é aí que você se engana, meu caro consagrado. Eu vou te explicar o motivo. Só que assim, o monstro desse longa aqui, né, do ritual, ele representa muito mais do que uma ameaça física. Ele vai simbolizar os medos, os traumas e tudo aquilo que esses personagens tentam esconder. O filme mostra que quando uma sociedade uma sociedade ensina homens a não expressarem dor, muitos acabam carregando seus sentimentos em silêncio, mas sim está nas expectativas que colocaram sobre quem devemos ser. E essa frase resume esse filme. Para mim, esse filme ele vai muito além do que um filme sobre monstros, sobre criaturas e sobre florestas. Então, se você gostou desse vídeo e se você gosta de cinema e quer enxergar os filmes e as séries de uma forma diferente, segue já esse perfil e vem fazer parte da nossa comunidade. Eu sou o Riley, vocês, se quiserem sugerir novos conteúdos pra gente, sugerir novos conteúdos pra gente poder produzir e dar aquela movimentada aqui nessa página, vai ser sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo ou muito bem-vindo. E é isso, então se você quiser sugerir novos conteúdos e se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, siga esse perfil e muito obrigada. E é isso, beijão e até o próximo vídeo.